Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje nós vamos de Gênesis 25 e 26, dois dos poucos capítulos que falam a respeito da vida de Isaac. Mas antes vamos orar ao Senhor. Deus, obrigada, Senhor, obrigada porque você é o único que pode falar ao nosso espírito. Você é o único que pode comunicar a tua verdade. Você é o único que pode iluminar o nosso entendimento. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, te agradecemos pelo teu tremendo plano de salvação, pela tua mão poderosa que faz tudo que tu planejaste, tudo que tu prometeste. Tu, Senhor, sozinho, levas a história adiante. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que essa manhã o teu Espírito Santo esteja aqui conosco. Visita essa sala com mais intensidade, Espírito. Vem encher os espaços. Vem nos dar entendimento, vem nos atrair para sermos parte do teu plano, com muita alegria, com muita entrega, com muita segurança e fé. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo. A gente lembrando aqui, semana passada, nós vimos somente um capítulo, só o capítulo 24 de Gênesis, né? E a gente já viu ali que Abraão já era velho, uma idade já bem avançada. O Senhor tinha abençoado muito a vida de Abraão e ele agora estava preocupado com o seu legado. Ele estava preocupado com o que iria acontecer com o seu filho, filho da promessa, o seu filho único, né? Isaac. E hoje nós vamos até falar um pouco desse filho único aí. E aí, o que que acontece? Ele pediu ao seu servo fiel, né? Eliezer, que fosse à sua terra natal buscar do meio da sua parentela uma noiva para o seu filho Isaac. E aí ele foi em obediência, né? E nós vimos com que obediência esse homem foi, com que humildade, com que dependência do Senhor Eliezer foi e cumpriu aquela missão. Gente, um exemplo para as nossas vidas, porque esse homem ele não fazia parte da história, né? Não era do elenco principal, né? Ele era quase uma figuração. Na verdade, nesse capítulo, nem o nome dele aparece, né? Mas ele se entregou ao sucesso disso e sabia que o sucesso não estava nas mãos dele, mas ele precisava da ajuda do Senhor. Vamos lá. Se você não viu, volta lá, se você já viu na semana passada. E aí nós vimos que ele encontrou, né, Rebeca ali no poço, tirando água. Ela não somente deu água a ele, quando ele pediu, mas ela também se ofereceu de uma maneira não somente espontânea, mas dedicada, né? Muito, muito como um sinal mesmo, a dar água aos seus camelos. Eu nunca tinha dado importância a isso antes, mas eu vi, né, que era um sacrifício enorme, foi muito trabalho, mas ela fez e fez com alegria. E dali aquele servo percebeu, né, que aquela sim era a mulher indicada e veio, né, trouxe Rebeca, falou com a sua família, entregou o dote, né, casou, porque ele era um enviado, né, especial daquela família, um representante oficial mesmo da família de Abraão, e ele casou com ela como noivo e a levou, né, para se encontrar com o noivo. E no final do capítulo nós fizemos uma reflexão a respeito da simbologia entre Rebeca e a igreja do Senhor, a noiva, e Isaac com a figura de Jesus, né? Vários pontos de semelhança. Mas, enfim, vamos entrar hoje no capítulo 25. E aí nós vamos retomar a história
de Abraão, porque ela ficou um pouco largada, né? A gente foi ali para aquela oferta que o Senhor tinha pedido a Abraão, né? Oferta, o holocausto do seu filho, e aí depois a gente passou para a história de Rebeca, mas agora a gente volta para Abraão. Os versículos 1 a 4, eles trazem uma história rápida do que aconteceu com Abraão, né, na sua vida pessoal. O texto diz assim: Abraão casou-se outra vez com uma mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquissã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram descendentes de Quetura. É claro que isso aqui não está na sequência, tá? Porque nós deixamos a narrativa, né, da vida de Abraão, depois que ele enterrou Sara, né? E ele foi fazer aquela oferta para o Senhor. E agora a gente retomou, né? No capítulo anterior que a gente viu, a gente retomou com Isaac na idade entre 37 e 40 anos. Então, isso que está sendo narrado aqui nos versículos 1 a 4 do capítulo 25, na verdade, aconteceu depois da morte de Sara, mas muito, muito antes, né, do episódio da busca, né, de Rebeca. Então, esses seis filhos, outros filhos, né, de Abraão, nasceram, cresceram, por sua vez tiveram filhos, a gente está vendo aqui que ele já tinha netos, né? E esses netos formaram povos, como Deus tinha prometido a Abraão. Ele disse: a sua descendência será como as estrelas do céu, será como a areia da praia. Então, aqui são citados povos assuritas, letuzitas, leumitas. Então, assim, Deus cumpriu a sua promessa, como sempre. A gente tem que guardar isso em mente, porque às vezes a gente pode estar numa situação crítica, né? Deus, você não ia para me proteger, me cuidar, né? Você não ia me dar um final feliz. Eu estou meio rouquinha, gente. Mas Deus não está, né, distraído nem ocupado, né? Ele está atento e agindo o tempo todo. Então, ele fez isso na vida de Abraão, mas veja bem, o que é que diz o versículo 5? Abraão deu tudo quanto possuía a Isaque. Para os filhos das suas concubinas, no entanto, deu presentes e, ainda em vida, enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Então, na sua maturidade, Abraão entendeu que Isaque era para ser seu filho único, na verdade, né? E aí, embora ele tenha tido Ismael antes, né, de Isaque, e depois ele tenha se casado com Quetura, a palavra aqui no versículo 5, ela fala dos filhos das concubinas, porque eram esposas, mas de uma segunda categoria, não é? E Deus muito enfaticamente falou a respeito de Isaac como filho único de Abraão. E Abraão, entendendo, né, aquilo, a importância disso, ele enviou esses filhos para longe de Isaac, para não haver influência. A gente vai ver aqui que a influência é muito importante. Então, havia aquelas picuinhas, lembra Ismael fazendo gracinha de Isaac. Então, assim, Abraão entendeu que precisava afastar Isaac de tudo isso, né? Deu presentes a eles, mas enviou-os para longe. E agora, no trecho seguinte, a gente vê o relato da morte e sepultamento de Abraão. Os versículos 7 a 11, eles falam, né?
da morte de Abraão. Eu vou ler aqui rapidamente, às vezes quando eu tento resumir, eu falo mais do que o texto. Abraão viveu 175 anos. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Os seus filhos, Isaque e Ismael, sepultaram-no na caverna de Macpela, perto de Mamre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, a sua mulher, foram sepultados. Após a morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho. Isaque morava próximo a Belai-Roi. Gente, Abraão, ele foi um homem imperfeito. A gente sabe, a Bíblia não esconde isso. Ele foi imperfeito e às vezes até a fé dele vacilava, né? Fica com medo dos reis o atacarem por causa da beleza de Sara. Mas ele é um homem que a Bíblia registra como notável pela sua fé, pela sua perseverança. E Jesus, quando ele estava entre nós, ele disse aos seus apóstolos: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer coisas maiores do que eu fiz. Então, a gente só precisa ter um pouquinho de fé. E a fé de Abraão é uma fé exaltada. Ele foi um homem exemplar para as nações que derivaram dele, né? E aí a gente viu que ele era muito citado no Antigo Testamento, né? Eles falavam muito nosso pai Abraão, né? Com muita honra, né? Muito orgulho. E Abraão é citado 70 vezes no Novo Testamento. No Novo Testamento. Ele é menos citado do que Moisés, porque Moisés era o homem da lei, né? Ele representava a lei, mas Abraão era tido como o pai das nações, né? O primeiro patriarca do povo de Israel. Então, vamos seguindo, a gente precisa entender mesmo que somos imperfeitos, né? A gente precisa aprender a perdoar as outras pessoas, a gente precisa aprender a perdoar a nós mesmos, mas a gente precisa buscar, tá? Melhorando. A gente viu logo ali a partir daquela oferta de holocausto que Abraão, com o passar do tempo, ele assumiu a sua posição, né, de fé diante do Senhor, de obediência, de perseverança, dependendo completamente de Deus e obedecendo estritamente a Ele, sem reclamar, tá? E aí, nos versículos 12 a 18, nós vimos uma fala a respeito dos filhos de Ismael. Esse capítulo está falando da descendência de Abraão. Então, nós vimos os outros filhos, né? De Abraão, agora que ele teve com Quetura, e agora a gente chega na filiação, na descendência de Ismael. Diz assim: esse é o registro dos descendentes de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o primogênito de Ismael, Quedá, Adibiel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Temá, Getu, Nafis e Quedemá. Esses foram os 12 filhos de Ismael, governantes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os nomes deles. Ismael viveu 137 anos. Morreu e foi reunido aos seus antepassados. Os seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sul, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur. Ali viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então, nós vemos que, sim, Deus tinha prometido a Abraão que ele ia, sim, fazer nações mesmo do seu filho Ismael. Deus prometeu, Deus cumpriu. Ismael teve 12 filhos. Esses filhos eram governantes das suas tribos
eles eram numerosos, agora eles eram separados, eles estavam ali na região sul, bem perto da fronteira do Egito, tá? E aí, o finzinho, né, do capítulo, do versículo 18, fala uma frase que é muito importante. Na verdade, a gente vê essas coisas acontecendo até hoje, né? Ali viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. E aí, essa verdade, né, nós presenciamos até hoje. Agora, os versículos 19 a 26 falam da concepção de Esaú e Jacó. Eu não quero ler tudo aqui, mas eu vou pensar alguns versículos aqui desse trecho, porque ele é bem conhecido, né? E aí a gente vê, por exemplo, no versículo 20, que Isaac, ele tinha 40 anos quando ele se casou com Rebeca. E aí a palavra diz no versículo 21 que Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. Mais uma mulher estéril nessa história, percebe? Lá para frente, se você for no versículo 26, no finzinho do versículo 26, diz assim: Isaac tinha 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Ou seja, entre os 40 anos de Isaac e os 60 anos de Isaac, ele orou 20 anos para que a sua mulher estéril, Rebeca, tivesse filhos. E aí, a mulher estéril teve gêmeos, como a gente sabe, né? Os milagres do Senhor, os filhos prometidos sendo gerados miraculosamente, né? Sobrenaturalmente pela obra do Senhor, pelo poder da mão dele, né? E aí tem mais detalhes aqui nesse trecho, um detalhe bem conhecido também. No versículo 22, nós vemos que Rebeca, né, ela percebe que está havendo um tumulto, né, aqui no seu útero, e ela diz assim, ela consultou o Senhor, né, por que está acontecendo isso comigo? E o Senhor revelou a Rebeca, ele disse, duas nações estão no seu ventre. Desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Aqui Deus mostra que ele está quebrando toda aquela tradição cultural, né? De que o mais velho seria o chefe da clã que herdaria, né? Naquela época, o mais velho, o filho mais velho, ele tinha porção dobrada da herança e ele recebia a honraria, né, de ser o chefe da clã. E acontece que Deus, ele não vai seguir essa regra, né, cultural, mas ele disse que o mais velho serviria ao mais novo. E aí fica ligado, porque Rebeca está sabendo disso, e isso com certeza deve ter influenciado a preferência dela por Jacó, que a gente sabe que existe, né? Então, é muito importante que a gente aprenda a não esquecer aquilo que Deus disse, revelou, determinou, mas também não tentar ajudar, como a gente sabe lá na frente, a gente não vai falar disso hoje, mas lá na frente a gente vai ver que Rebeca vai tentar ajudar, né, nesse processo e a coisa não fica muito arrumada. Quando a gente tenta realizar a vontade de Deus pelo nosso braço, né, pela nossa força. Cuidado, minha gente, a gente precisa ser cooperador com Cristo, mas agir como Jesus. Jesus dizia: eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo. Ele via o pai fazendo, se unia a ele na obra dele, porque a obra é do Senhor, né? Não vamos adiante do Senhor. Então, Deus fez essa revelação a Rebeca, né, a respeito dos seus filhos, e ela viveu, né, com isso no seu coração. Mas a gente vê que Esaú e Jacó eram bem diferentes. Veja o que dizem os versículos 27 e 28. Os meninos cresceram
Esaú tornou-se caçador habilidoso, um homem dado ao campo, ao passo que Jacó era um homem tranquilo que ficava no acampamento. Isaac amava Esaú porque saboreava as caças que lhe trazia. Rebeca amava Jacó. Veja você. Olha só, primeiro o motivo por que Isaac amava Esaú. A palavra diz porque, é uma explicação. Isaac amava Esaú porque saboreava as caças que ele trazia. Minha gente, pense numa coisa, num sentimento egoísta, né? Ai, meu filho é tão bom, ele vai casar e traz iguarias para mim, amo. E o outro, a palavra diz que ele era um homem tranquilo, Jacó, tranquilo. Ele gostava de cozinhar, ele ficava no acampamento, né? E aquele episódio lá que a gente conhece, né, da primogenitura, encontra Jacó no acampamento cozinhando, né? Olha a característica dessas pessoas aí. É muito interessante ver. Agora, é uma coisa que a gente precisa tocar aqui, alô, papais e mamães, não pode ter preferência pelo filhinho mais bonito, mais alto, mais falante, mais sabido, mais ardiloso, mais quietinho. A gente não pode ter preferências entre os nossos filhos. Nós devemos amá-los como Deus ama nós. Cada um de nós, ele ama com todo amor. Ele ama de uma forma imparcial. Deus é imparcial conosco, que somos filhos. Então, Rebeca provavelmente amava Jacó por causa da revelação de Deus, e a palavra diz textualmente que Isaac preferia, né, Esaú, amava Esaú por causa da caça que ele tinha. Nenhum dos dois deveria ter preferência por esses filhos por motivo nenhum, não é? Vamos ver se a gente aprende com a palavra de Deus. Versículos 29 a 34 é um trecho, né, que a gente conhece bastante, mas talvez a gente não dê a importância devida a isso. A palavra diz, eu vou ler de novo, né? Certa vez, no versículo 29, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, por favor, deixe-me comer desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso Esaú foi chamado Edom, guarda esse nome, Edom, porque lá na frente a gente vai ver que Davi conquistou o povo de Edom, a história de que o mais novo iria ser superior ao mais velho. Então, por isso Esaú foi chamado de Edom. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Jacó também aprontava um pouquinho, viu, minha gente? Não era perfeito, não. Que bom, né? Que a palavra mostra que não somos todos perfeitos, né? Ninguém é, na verdade. Esaú disse: estou pronto, a ponto de morrer. De que vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure-me primeiro. Ele lhe fez um juramento, vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Gente, a primogenitura, como eu já falei para vocês, trazia várias vantagens, né? Eu já falei da coisa da herança dobrada, né? Já falei que havia benefícios, né? Privilégios de liderança, mas no caso particular de Isaac, essa herança, né, de primogenitura, ela iria implicar na herança da aliança de Deus. Lembra da coisa da descendência? Então, a primogenitura, em princípio, né, que viria, lembra que Deus declarou Isaac como filho único de Abraão, né? Filho único, portanto, primogênito, né? Do ponto de vista de Deus. E agora, o que aconteceu? Jacó planejou tomar de Esaú o que Deus tinha dito já que era seu, e essa mãe, eu tenho certeza que Rebeca não escondeu isso de Jacó, né? A gente sabe que Deus tinha revelado
a Rebeca, e muito provavelmente ela tinha dito a Jacó, mas agora o que que Jacó fez? Ele disse: eu vou tomar a primogenitura de Esaú e eu vou ficar com o direito da aliança. Por outro lado, o que que Esaú fez? A palavra diz textualmente nos versículos 33 e 34. Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Ele não deu valor às coisas espirituais. Ele estava ali, eu quero caçar, eu quero comer, eu quero dormir, eu não quero saber dessa coisa espiritual, né? Lá no final do capítulo 26, ainda hoje, quando a gente estiver terminando, a gente vai ver que esse não é o único evento que mostra essa faceta, né, de Esaú, de não estar preocupado com as coisas espirituais, né? Então, aqui vamos prosseguir para o capítulo 26. Capítulo 26 começa com o relato de uma fome, né, na terra. Já passamos por isso antes. Abraão já vivenciou um período de fome na terra. Lembra que ele foi para onde? Para o Egito. E aí lá é que teve aquela confusão toda, né? De novo com Sara e pai. Ele acabou trazendo de volta Agar para sua casa. Então, não foi um episódio muito bom. Vamos ver o versículo 1 do capítulo 26. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, Deus levantando a orelha, né? Por isso, Isaac foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Lembra que tem Abimeleque, mas entende-se na palavra que Abimeleque é um título, como Faraó é um título, então tem Abimeleque aqui até umas horas, né? Esse não é necessariamente aquele Abimeleque de uns capítulos atrás, quando houve um episódio com Abraão, né, na terra dos filisteus, e eles acabaram fazendo uma aliança ali. Então, assim, esse episódio aqui, né, da fome, tanto na época de Abraão, como na época agora, né, de Jacó, perdão, de Isaac, o que acontece é que a gente pensa assim, esses homens são abençoados, a palavra diz repetidamente, né? Abraão foi abençoado, Isaac foi abençoado, mas eles tiveram que enfrentar um período de fome, um período que você não tem o que comer, não é assim, eles estavam pobrezinhos. Não, eles não tinham o que comer, porque eles tinham gado, mas o gado ia morrer de fome ali, porque era um período assim. Então, a gente vê que a vida da gente, ela sempre tem percalços, né? A vida aqui na Terra, ela é cheia de dificuldades. A questão é, você é abençoado por Deus, saiba disso, confie no Senhor e olhe para o Senhor, para direcionamento. Senhor, o que é que eu faço? Fico quieto ou grito? Fico aqui ou vou para lá? Você tem que perguntar ao Senhor e obedecer. E aí, versículos 2 a 5, Deus faz uma proclamação para Isaac. Vê só. Versículo 2: o Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, o evangelho, né, do Senhor, porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Bem entendido, eu vou só pegar aqui por esse finzinho, né? As leis ainda não tinham sido dadas, viu? Aí a cronologia já falou sobre Moisés aqui. Não, a gente não falou sobre Moisés e sobre as leis, mas essas leis elas estavam colocadas no coração de Abraão, minha gente.
O coração de Abraão, ele obedecia à lei com a ajuda do Senhor, né? Mesmo sem ter sido estabelecido, né? Entregue de uma maneira bem fantástica, né? Bem Spielbergiana, assim como foi entregue ao povo depois, através de Moisés. Então, Abraão, ele cumpria a lei do Senhor. Isso está dito aqui claramente, porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Será que Deus pode dizer isso de mim e de você? A gente tem, não é lei, né? Mas é indicação. Ele faça isso, não faça aquilo, perdoe, seja generoso e pá. Essa lei de Deus está no nosso coração, está no seu coração. Questione-se aí, né? Isso aqui, se eu tivesse ao vivo e com tranquilidade, a gente iria fazer uma meditação. Você pode fazer uma pausa para meditação, se você está vendo isso através de vídeo, né? Para aí um pouquinho e reflete. As leis de Deus estão no meu coração. Se você tiver com alguém, discuta a respeito disso, né? Faça um compromisso com Deus. Senhor, eu quero as tuas leis no meu coração. Vem trabalhar aqui. Amém? Então, Deus fez o quê? Agora, vamos voltar para o trecho ainda, né? Versículo 2. Deus disse claramente a Isaac: não vá para o Egito, não desça ao Egito. Mas, espera que eu fiz bobagem aqui. Não desça ao Egito, mas se estabeleça aqui nessa terra. Vá para onde eu indicarei. Ele diz, olha, presta atenção nessa segunda parte, ele diz, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. E nós vamos ver nesse capítulo 26 como Deus tange Isaac para o lugar onde ele quer que ele esteja. Minha gente, é tão interessante. Isaac vai sair se mudando aqui. Tchu, tchu, tchu. E aí, isso chama atenção. Quando você volta e lê de novo, né? Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. E Deus, ele está falando aqui claramente, não vá para o Egito, mas ele não disse qual era a terra que ele ia indicar. Ele vai junto, sabe aquela coisa assim, não, eu vou com o meu amigo, assim, eu no seu caminho, mas tu dizes que vira direita, vira esquerda, pá, ali daqui a 3 quilômetros, pá. Ele é assim, ele gosta de ir conosco na jornada, né? Se liga aí nesse versículo 2. E aí, versículo 3 é uma promessa, é uma promessa. Deus promete proteger e abençoar Isaac. E quando Deus fala isso, minha gente, tome posse, porque Deus vai fazer isso, não importa as circunstâncias, a gente vai ter alguma coisa aqui que dava para fazer até um teatro. Você quer ensinar as pessoas sobre a fidelidade de Deus? Podia fazer uma peça com esse capítulo 26 aqui, porque realmente é muito importante, né? E aí, o que que acontece? Deixa eu ver aqui. Então, Isaac é, segue, né? Obedece a Deus. Ele realmente faz aquilo que Deus disse, né? Para ele fazer, e ele não vai para o Egito. Ai, tô sofrendo. Problemas técnicos aqui hoje. Ele não vai para o Egito. Eita, Jesus. Pronto. Só um pouquinho. E aí, versículos 6 a 8. Abimeleque toma Rebeca, né? Abimeleque, outro rei, lembra? Porque Isaac diz que ela é sua irmã. Olha a repetição do erro de Abraão aqui, agora é a vez de Isaac. Versículo 6. Assim, Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca.
por ela ser tão bonita. Toca um sininho aí, já vimos isso antes. Ai, Jesus. Versículo 8. Isaac estava em Gerar fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então, a gente vê aqui nesse trecho que, de fato, Isaac obedece à ordem do Senhor, ele fica ali, né, na terra, ele não segue para o Egito, mas ele comete o mesmo pecado do seu pai, ele mente a respeito da sua esposa, dizendo que ela é sua irmã. E aí, o que acontece é que Abimeleque descobre isso, né? Deus faz a mesma coisa, chama a atenção do rei para aquilo que está acontecendo. E aí, da mesma forma, Isaac é repreendido por um rei pagão, igualzinho ao pai dele, ele vai ser repreendido por um rei pagão. Aí, os versículos 9 a 11, eles relatam isso, né? E eles terminam, não vou ler aqui, linha a linha, ele termina o versículo 11 dizendo assim: Abimeleque deu ordens a todo o povo. Quem tocar nesse homem ou na mulher dele, certamente morrerá. Certamente morrerá. Mesmo no meio da mentira, Isaac é protegido. Do jeito que Abraão, o pai dele, foi protegido, ele também foi protegido. A atitude do rei, né? Abimeleque, foi a mesma do seu pai, né? Não toque nessa mulher. E aí, versículos 12 a 17. O que acontece agora é que Isaac é soberbamente abençoado, minha gente. E os filisteus ficam irritados com isso. Dá uma olhada nesse trecho. Versículo 12. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Amém? O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejaram, a ponto de taparem todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque disse a Isaque: Saia de perto de nós, pois você já é poderoso demais para nós. Isaque saiu de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Gente, vocês percebem como os homens de Deus, eles geram temor nas outras pessoas? Então, Abimeleque tinha mandado Abraão embora. Agora, o outro Abimeleque, né, outro rei, manda Isaac embora. E veja a ação, né, daqueles servos dos filisteus. Eles taparam os poços que foram abertos pelo pai, né? Por Abraão, ali naquela terra, nas suas andanças por ali, né? E aí você vê como o mal ele está pronto para agir e ele tem poder, né, de agir desde que não seja do interesse do Senhor, porque senão o Senhor, claro, pode intervir e parar aquilo dali. Mas veja como Deus vai usar isso para interferir, né, na vida de Isaac do jeito que ele quer. Então, Isaac, guarda, ele é abençoado, né? É muito importante isso aí. Agora, os filisteus estão contra Isaac, estão, de certa forma, perseguindo, né? Tapando os poços que os servos de Abraão tinham feito, né? Tinham aberto, cavado. E agora Abimeleque pede a Isaac para partir. E ele parte, né? Isaac, ele obedece aqui, mas ele não vai muito longe. Ele vai somente para assim, uma região um pouco distante dali, 15 quilômetros ao norte, que é uma região chamada Vale de Gerar. Ele foi para uma região que era muito irrigada, né? E aí, o que acontece?
Isaac, a gente vai ver na sequência, ele começa a cavar os poços que Abraão tinha cavado antes e tinha sido tapado pelos filisteus, tá? Os versículos 18 a 23 falam assim: Isaac reabriu os poços cavados no tempo de Abraão, seu pai, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e vê só, descobriram um poço que jorrava água continuamente. Isso era mais do que eles podiam querer, minha gente. Isso era mais do que eles podiam pensar, na verdade, né? É uma bênção sobremaneira. E aí, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Havia disputa por água, porque eles eram criadores, né? A gente sabe, eles tinham gado. E aí, cada poço era importante. Agora, lembra que esses filisteus, eles diziam assim: a água é nossa, mas eles tinham tapado os poços que, na verdade, Abraão tinha aberto. Agora, vê só o que acontece. Por isso, Isaac deu ao poço o nome Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então, os seus servos cavaram outro poço, pelo qual também discutiram. Por isso, chamou Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outra vez. Dessa vez, não houve discussão alguma. Ele deu a esse poço o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos deu espaço para sermos férteis na terra. E dali Isaac foi para Beceba. Minha gente, vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? No versículo 18, a gente vê que Isaac reabriu poços que os filisteus tinham fechado depois da morte de Abraão. Aí no 19, a gente vê que Isaac teve uma bênção, né? Ainda maior, porque ele ganhou um poço com água que jorrava continuamente, é o poço de Ezeque, né? E aí os pastores discutiram, né? Disputaram um poço. Aí, de novo, os servos de Isaac cavaram outro poço e ainda houve disputa, o segundo, né? Sitna. E agora Isaac mudou-se e cavou outro poço, o poço de Reobote. E aí, Deus usou tudo isso, minha gente. A gente vê no versículo 23, para empurrar Isaac para Beceba. Vocês estão lembrados desse nome? Beceba. Beceba é um lugar que Deus usou, né? O marcou através de Abraão. No final do capítulo 21, que nós vimos algumas semanas atrás, houve uma visita de Abimeleque, né? Abimeleque, o rei, e ficou o comandante do exército, quando Abimeleque firmou uma aliança com Abraão. E aí, Abraão plantou ali em Beceba o que, lembra, a gente falou na época, uma tamargueira, aquela árvore que não dá fruto agora, só dá fruto daqui a 70 anos ou 100 anos. Ali, essa é a Beceba. Depois, um pouquinho mais tarde, né? No versículo 19 do capítulo 22, após a oferta ali, né, de Isaac em holocausto, que na verdade não aconteceu, né? Então, voltou, o texto diz, né, no versículo 29, voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Beceba, onde passou a viver. E agora o que está acontecendo? Deus está levando Isaac para Beceba, né? E aí Deus confirma a sua promessa a Isaac. Mas olha o que aconteceu. A palavra diz, acabou de dizer no versículo 23 que Isaac foi para Beceba. E aí, no versículo 24, começa assim: naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por causa do meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos
cavaram outro poço. Poço, minha gente, agora é sinônimo de bênção. Vocês notam que toda vez que Isaac bota a mão num poço, o poço jorra. Ele bota mais. Aí as pessoas, não, os filisteus, eu quero. Fala, não, eu vou para ali, porque eu vou abrir outro poço, porque a bênção estava com ele, percebe? Você não precisa se preocupar com coisas que pessoas tiram de você, porque Deus é o seu provedor. Você precisa confiar nele, porque ele verdadeiramente é o que traz toda a sua provisão. E aí, Deus se apresentou como o Deus do seu pai, Abraão. Veja você, né? Ele se apresentando como o Deus de Abraão. Que coisa mais linda! E aí a gente vê essa coisa no versículo 24, né? De Deus abençoando Isaac, dizendo: eu vou fazer isso por amor ao seu pai Abraão. E da mesma forma, Deus nos abençoa nós por amor ao seu filho Jesus. Não que a gente mereça, não que a gente seja bonzinho, não que nada, mas só por amor a Jesus, Deus nos abençoa também, tá? E aí, o versículo 25, ele mostra para a gente: Isaac andou nos mesmos caminhos do seu pai Abraão. Altares e tendas marcaram a vida de Abraão, demonstrando uma vida de adoração e confiança. É assim, né, que Abraão andou como peregrino naquela terra, e agora a gente vê o filho dele, Isaac, andando como peregrino na terra e confiando no Senhor. Era época de fome, ele pensou, ainda passou nas ideias de ir para o Egito, mas Deus disse: fica aqui. Ele ficou, ele obedeceu. Ele foi perseguido pelos filisteus, mas ele perseverou. E agora, minha gente, vem a reviravolta. Vejam o que diz os versículos 26 a 31. Naquela época, Abimeleque foi até Isaac, vindo de Gerar, com Alzate, o seu conselheiro pessoal, e Ficol, lembra outro Ficol, lá, o comandante do seu exército. Entende-se que Ficol também é um título, como Faraó e como Abimeleque, tá? Versículo 27, Isaac lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis comigo e me mandaram embora? Versículo 28, eles responderam: gente, vê só essa frase. Vimos claramente que o Senhor está com você. Por isso pensamos, façamos um juramento entre nós. Queremos firmar uma aliança com você. Você não nos fará mal, assim como nada fizemos com você, mas sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor o tem abençoado. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Então veja o que aconteceu. Abimeleque tinha mandado Isaac embora. E ele conta a história aqui meio. Foi, eu mandei vocês em paz, mas verdadeiramente ele instou, né? Ele ordenou porque Isaac era um forasteiro vivendo nas terras deles. E Isaac foi. Mas agora, o que que ele está dizendo? Versículo 28. Vimos claramente que o Senhor está com você. Versículo 29. Agora sabemos que o Senhor o tem abençoado. Gente, eu fico perguntando assim, quando alguém olha para você, alguém tem certeza de que o Senhor tem nos abençoado? Alguém vê em nós o reflexo da generosidade, do poder, do amor de Deus na nossa vida? Eu acho que Deus faz essas coisas para as pessoas entenderem como Ele é bom. Eu já briguei muito com Deus, ele assim, por que tanta coisa boa na minha vida? Por que tanta bênção na minha vida? Eu já ficava assim. E ele disse: é porque eu sou assim, eu sou generoso, eu escolho fazer. Que Deus possa abençoar você
de forma que as pessoas olhem para você e digam: eu estou vendo claramente que o Senhor abençoa a sua vida, e queiram ter esse Deus também na vida deles, amém? Vamos para o fim agora, terminando aqui, né, o nosso estudo de hoje, versículos 32 e 33. Mais uma bênção para Isaac, né? Na forma de um poço, naquele mesmo dia. Os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água, né? Achamos água. É uma bênção esse negócio. Mas nem tudo eram flores na vida de Isaac, e o capítulo conclui nos versículos 34 e 35, dizendo: Esaú tinha 40 anos de idade quando escolheu por mulher Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Gente, a história está dizendo aqui, aos 40 anos de idade, bem típico, né? Esaú se casa. Mas primeiro, ele se casa o quê? Com duas mulheres. Bigamia, que a gente viu lá naquele Enoque, lá atrás, né? Bigamia, ele agindo não como a semente de Sem, né? Mas como o mal. Duas mulheres, e todas duas de origem cananita, duas hititas, e não dentro do povo de Abraão, né? Isso é um problema. E é importante, né, que a gente perceba que isso tudo aconteceu, né? Esaú vendendo a sua primogenitura e casando com duas mulheres hititas da terra. Isso tudo aconteceu antes daquele episódio da bênção, né? Aquela confusão da bênção que a gente vai ver na semana que vem. Amém? Vamos embora, minha gente. Cadê vocês? Hora de falar sobre esse capítulo fantástico aqui. Vamos lá. Sem perder tempo, nós. Não é possível que vocês não estejam totalmente excitados com essa história daí. Fala sério. Vou falar aqui, Kátia, né? Com Já que certeza. Vamos embora. é, me chama muita atenção aqui nesse versículo, essa coisa da. A gente, não sei se é porque eu estou com isso de ontem, fresquinho do Reconstruir, né? Mas a questão da herança geracional, né? A influência, as influências familiares, né? É, quando fala aqui desde Ismael, que era filho de Abraão com a escrava, né? Já. Ele brigava já com Isaac, quer dizer, já tinha ali uma rixa. Aí a gente vê que os filhos dele, né, lá na frente, viviam em guerra também, os irmãos, entre os irmãos viviam em guerra. Quer dizer, a coisa daquela semente meio que é que traz de Mani- família, a predileção dos filhos, né? Um prefere um, outro prefere outro. Como essa coisa é danosa para uma família, né? Um filho não se sentir querido, amado pelos pais, né? Ou ver que os pais só têm interesse nele, interesse que ele tire boas notas, interesse, mas não tem uma palavra de encorajamento, de incentivo. Eu fiquei aqui só pensando nesses laços familiares, né? De como de como é importante esse exemplo. Lógico que a gente vai ter falha como pai, como mãe, ninguém é perfeito, né? Mas a gente buscar sempre ver esses exemplos da Bíblia e nos confrontar, né? Trazer para nós, assim, poxa, o que é que eu estou fazendo, né? O que é que eu posso agir feito esse? Você vê que vários exemplos. Depois, Isaac repete o mesmo erro de Abraão. Vai mentir lá, né? Que, assim, é a mesma coisa, as mesmas influências. Lógico que tem tudo de bom de Isaac, a bênção de Deus, o exemplo de Abraão. Mas eu estava aqui olhando só essa coisa assim, né? Dessas influências que servem para a gente, né? Como pais. Importantíssimo, né? Que a gente possa estar atento a isso, né? E receber aquela influência positiva dos nossos pais,
né, familiares ali, mas em nome de Jesus, se livrar, arrancar de nós as influências negativas. A gente precisa fazer isso e a gente pode fazer isso tranquilamente com a ajuda do Senhor. O Senhor, ele realmente quer nos libertar, né, de tudo isso aí. E aí, quem vai mais? Vamos ver vocês. Aí, Kátia, Oi? só para falar rapidinho da influência boa, já que eu falei Aham. daquela ruim, é, quando você leu agora assim, Isaac levantou um altar, eu fiquei, ai meu Deus, que lindo. Ele viu o pai fazer isso, ele viu o pai construir altares, né? E ele vai construindo altares, quer dizer, os exemplos também bons, né, que passam de pai para filho, né? Aquelas, enfim. A gente vê muito isso, né? Há muito dessa influência familiar marcada aqui. Para mim foi um strike, né? A história de Betseba, porque a gente lê ali na escrita e a gente não vê a imagem, né? Eu achei lindo, Deus foi tangendo, ele foi empurrando Isaac para longe dos filisteus, né? Você vê que eles tiveram que se trasladar para chegar junto dele e fazer uma aliança, e foi empurrando ele para Beceba, que é o lugar onde ele fez Abraão plantar aquela tamargueira ali. Então Deus já tinha marcado um encontro com a família de Isaac lá atrás. E aí Isaac no hábito do pai, peregrinando, mas Deus foi tangendo ele. Eu amo isso, assim, os caras brigaram por causa do poço, tá bom, eu vou mais para lá, mas vai 15 quilômetros mais para lá. E os caras de novo, vem aqui. Não, é meu o poço. Aí ele É vai muito mais verdade. para lá. Então, Deus influencia muito, Isso, né? A nossa isso. e às vezes a gente pode pensar que é alguma coisa ruim, né? Ai, meu Deus, o emprego não dá certo, o emprego não dá certo, né? Ai, o vizinho me incomoda, eu tenho essa doença, ou não sei o quê, mas Deus usa, né? A palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e obedecem a sua palavra. E a gente realmente precisa entender isso, que Deus está no controle em todo o tempo. Amém? Ninguém vai mais, vamos Hum. embora. Então, vamos chamar o pastorzão aqui para nos fechar hoje. Hoje, poucos comentários, Conselho Feminino na área, na Zona Sul, a turma lá ocupada, não pode estar aqui ao vivo. Pastorzão, cadê você? Vamos embora. Bom, bom dia, gente. Eu estou no trânsito aqui ainda, estou já chegando na igreja, mas muito bom, né? A gente desfrutar disso aí. Essa história dos patriarcas, ela é uma história que a gente, acho que a gente ouve tanto, já leu tanto, mas sempre tem algo novo a acrescentar, né? Hoje, assim, de maneira especial para mim, chamou a atenção quando o Kátia estava trazendo, só que ninguém comentou muito, aí eu vou comentar agora também, né? Vou fazer minha É. parte de participante, e não minha parte de fechamento só. Então, mas me chamou muita atenção a questão da fé, né? A transmissão da fé. Isaac, ele sabia que ele era um milagre de Deus. Ele sabia que Deus tinha feito um milagre com a sua mãe quando gerou. Então, isso colocou ele numa postura, num posicionamento de orar pela sua esposa ali por 20 anos, também crendo num milagre, porque para que Rebeca fosse dar à luz aos 60 também seria um milagre. E ele orou por 20 anos, ou seja, não foi nada do nada. Ele orou por 20 anos porque ele tinha uma convicção, né, na fé, ele tinha uma convicção no poder de Deus por uma experiência pessoal, uma experiência familiar também, foi transmitida, uma experiência de fé. Então, como é importante a gente testemunhar a fé, testemunhar os milagres de Deus, trazer à tona sempre os milagres de Deus, porque isso potencializa, isso, né, isso ativa
a fé das pessoas, como ativou a fé de Isaac. Isso aqui hoje me chamou a atenção aí a Kátia estava falando, é muito bacana isso. Muito bom. É Amém. muito bom a gente ter sempre essa oportunidade aqui, né, e aprofundar nas escrituras, trazendo esses valores, esses princípios, trazendo a atenção em todas essas coisas. Vamos orar então, vamos pegar diante do Senhor esse dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, bendizemos, Senhor Deus, o teu nome e cremos no poder, Pai, da tua presença, da tua palavra na nossa vida. Vem, Espírito Santo de Deus, vem trazer a cada um de nós, hoje, especialmente, um dia diante de Ti, e que essa sede pela palavra possa estar trazendo a cada um de nós um crescimento, chega mais perto de Ti. Muito obrigado por isso, Pai. Entregamos esse domingo em louvor e adoração ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Oh, Amém. glória! Verdadeiramente, Glória. o Senhor falando aos nossos corações, né? Eu amo esse Deus e fico cada vez mais encantada. Eu estava comentando antes da gente começar aqui, encantada com Isaac. Isaac era manso, Isaac era obediente, Isaac era fruto realmente dessa experiência que o pastor falou, né? Você vê que ele era quietinho, ele não brigava com ninguém, ele estava satisfeito. Ah, bom, tá bem, para você que eu tô aqui, eu vou mais para lá. É assim, sem perder a linha, né? Quando o cara chegou assim, eu vim aqui com você, você não gosta de mim, você me mandou embora. Todo resolvido, Isaac, todo resolvido. Muito bom. Vamos lá, minha gente. Beijo para Tchau, vocês, que o Senhor gente. Deus abençoe o dia de abençoe. Beijo. vocês. Aí Amém. a gente se encontra de novo domingo que vem. Beijão. Amém. Deus abençoe.